Graça e paz, bom dia, mulheres de Deus. Hoje é dia 10 de abril e vamos de mais um devocional de mulheres. Hoje o nosso devocional vai falar de sede de justiça. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 7 a 10, que diz assim: Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. E vamos para uma oração, para que a gente possa iniciar o nosso devocional. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor faz na minha e na vida de todas essas mulheres. Que este vídeo chegar, Pai. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Espírito Santo de Deus nos conduzindo, Pai, nesta leitura, neste dia de hoje. Não só a mim, Senhor, mas a todas as famílias aqui representadas. Que o Espírito Santo possa visitar, Pai, cada lar, cada mulher que esteja aqui nesse devocional, Pai, levando paz, levando tranquilidade no dia de hoje, Pai. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. E hoje essa passagem bíblica, ela fala de Moisés, né? Deus está falando aqui com Moisés para libertar o seu povo. E em algum momento, que não esse aqui, né? Moisés agiu com sua própria justiça e errou, porque quando a gente age fazendo justiça com as nossas próprias mãos, com a nossa própria vontade, nós agimos errado, né? E foi o que tinha acontecido com Moisés, né? No comecinho, quando Moisés ainda era jovem, né? Moisés matou um egípcio e agiu, né, por impulso quando ele matou. Ele agiu fazendo justiça com as próprias mãos. E aqui está dizendo aí, sede de justiça. Então o Senhor lhe disse: Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Agora ele estava sendo enviado por Deus e não por si. E a história de Moisés começa no 2º capítulo do livro de Êxodo. Foi quando, indignado com a situação em que se encontrava seu povo e o abuso que sofriam no Egito, tentou fazer justiça com as próprias mãos e assassinou um egípcio que espancava um hebreu, né? Então, diante desse fato aqui, Moisés errou porque agiu fazendo justiça com as suas próprias mãos. E dessa vez o Senhor estava dizendo: você não vai fazer justiça com as próprias mãos. Eu estou enviando. Porque diante do que você fez, meu povo sofre. E em seguida, com medo de ser descoberto e morto pelo faraó, fugiu para o deserto de Midian e ali viveu durante anos até ser encontrado pelo Senhor na sarça ardente que não se consumia. Só assim, com a ajuda de Deus, foi capaz de libertar Israel. Então, quantas vezes eu e você nos encontramos nessa sarça ardente? Quantas vezes nos escondemos por tanto tempo no deserto, assim como Moisés,
que é preciso que o Senhor vá lá nos buscar, para que eu e você possa entender que não é sobre a minha força e nem sobre a sua força, é sobre a do Senhor. É deixar que a gente seja conduzida por Ele, assim como Moisés foi. Porque quando a gente foge, quando a gente age sem o consentimento do nosso Deus, fazendo justiça com as nossas próprias mãos, com a nossa sede, nunca dá certo. Nunca dá certo. Assim como não deu com Moisés, assim não dá comigo nem com você. Até porque não devemos nos esconder daquilo que precisa ser exposto, daquilo que precisa ser entregue. Eu não sei o que precisa ser entregue na sua vida, mas que o Senhor está falando comigo e com você hoje. Que precisamos sair do deserto e ouvir quando o Senhor nos direciona, assim como Ele fez com Moisés, que foi pegá-lo na sarça ardente. Eu não sei qual é a tua sarça ardente, mas você e o Senhor sabem. Só assim, com a ajuda de Deus, foi capaz de libertar Israel. Eu não sei o que é que precisa ser libertado da sua vida. Da minha eu sei. Mas que hoje, eu e você, possa refletir sobre esse texto aqui. Que mais adiante diz assim: algumas de nós podemos nos identificar com Moisés. Afinal, é comum que as injustiças ao nosso redor gerem indignação. Sim. E é por elas que a gente tenta fazer justiça. Quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós nos sentimos indignados, aí a gente tenta fazer a justiça com as próprias mãos. E é justamente aí, nesse ponto, que eu e você erramos. É justamente nesse ponto que a gente não entrega o que deve ser entregue a quem pode nos justificar. E que muitas vezes a gente não consegue se calar, porque a gente precisa falar. Mas que eu e você, mulher, não precise se justificar. Porque quando a gente coloca o Senhor na frente, Ele justifica a mim e a você. Engula a indignação. Vemos abusos, corrupção, pessoas que passam fome e até mesmo nós, em algum momento, já sofremos injustamente, seja em casa, no trabalho ou em nossos relacionamentos. Sim. E quantas vezes isso acontece, principalmente naquelas que trabalham fora. Eu já trabalhei fora e eu sei como é que é. E a gente olha assim, às vezes é até algo que você faz e a outra vem e ganha o mérito. Quantas e quantas vezes eu passei por isso. E quantas vezes também eu engoli calada, indignada. Mas que eu e você possa colocar isso nas mãos do nosso Deus. Que eu e você não precise nos justificar. Porque quando a gente coloca na mão da pessoa certa, assim como Moisés foi chamado pelo Senhor para libertar o seu povo, que estava ali, sofrendo, assim é eu e você. O Senhor não passa o que a gente sente em vistas grossas, de jeito nenhum. Ele está atento a mim e a você. Glória a Deus por isso. Que Ele não passa, nada passa
aos olhos do Senhor aquilo que o nosso coração sente. Agora, que eu e você possa entregar. É fácil? Não, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Muitas vezes nós mulheres, principalmente, a nossa língua, né, é o órgão menor que a gente tem no nosso corpo, mas ela é felina. Do mesmo jeito que ela abençoa, ela amaldiçoa. E é nesses momentos que a gente tem que controlar essa língua. E ter sede de justiça não é errado, pois o nosso Deus se importa com aqueles que são indefesos, maltratados e humilhados. O perigo está em querer resolver as situações do nosso jeito, não da maneira do céu. Que é justamente o nosso erro, né? É o meu erro, é o seu erro. É a gente querer resolver do nosso jeito e não entregar a quem realmente pode resolver e da forma certa e correta, para que a gente não precise nem se justificar. Você tem estado insatisfeita e quer ver a justiça sendo aplicada ao seu redor? Creio que Deus usará essa indignação em seu coração para despertar o seu chamado, assim como aconteceu com Moisés. No entanto, isso será feito no tempo adequado, de acordo com a vontade dele. Talvez você também tenha de passar alguns anos no deserto. Um lugar de preparo, amadurecimento da fé e dependência do Senhor. Quantas e quantas vezes eu e você diz, Senhor, não é possível que eu oro, eu jejuo, eu peço, eu me calo, eu muitas vezes me anulo e eu continuo nesse deserto. Eu continuo nessa peleja. O Senhor não me vê? Eu sei. Eu sei o que é isso. E muitas vezes Ele está simplesmente nos preparando. Muitas vezes Ele tem algo muito bom para nos entregar, mas nós não estamos preparados para receber. E Ele não vai entregar enquanto eu e você não estivermos prontos para receber. Então, mais uma vez, eu insisto e digo, Ele não passa nada em vistas grossas. Muitas vezes eu me coloco nesse deserto. E o deserto é um lugar de passagem, não é lugar de morada. E me pergunto, Senhor, o Senhor não esqueceu de mim, né? Eu estou aqui. Eu não sei para que o Senhor está me preparando, mas eu espero que seja algo tremendo, sobrenatural. Porque faz tempo, Senhor. Eu sei que você pode estar perguntando isso ao Senhor. Mas Ele não vai te entregar enquanto Ele te olhar e ver que você não está preparada para receber. E o preparo do Senhor é diferente do meu e do seu. Se for para te perder, Ele não vai te entregar. Teu coração precisa estar nele, para Ele e por Ele. É isso. Então, um lugar de preparo, de amadurecimento da fé e dependência do Senhor. Mas quando este dia chegar, o Senhor dirá a você, agora vá, pois eu a envio. Assim como Ele fez com Moisés. Assim como no Êxodo 3, capítulo 3, do versículo 7 ao 10, que diz, agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Assim Ele fará comigo e com você. Agora vá, filha.
O deserto acabou. Eu estou te enviando, porque você está preparada para receber o maná. Que eu e você esteja preparada para receber esse maná. Amém. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe e guarde a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém.